de debate com os pentecostais. Os pentecostais, eles vão pegar um texto que é muito comum lá de Atos 18, né? Se eu não me engano não sei se é Atos, deixa eu ver aqui, Atos 8, 10 ou 18, que são os marcos do derramar de línguas. Atos, capítulo 8, versículo 17, diz que os apóstolos chegaram, e aí no verso 18, quando eles expuseram as mãos, eles receberam o Espírito. Veja, é muito claro isso, né? No versículo 16, versículo 15 e 16, chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então, você vai ver essa marca no livro de Atos. As pessoas, elas creem no Senhor Jesus, mas elas só recebem o Espírito quando os apóstolos impõem as mãos. Porque no livro de Atos, Deus quer ensinar que chegou esse período novo, e para que fique marcado na mente, no coração daqueles que estão vendo esse novo momento, é só quando os portadores da palavra, os apóstolos, eles impõem as mãos, que as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí tem um texto bem interessante, né? Que creio que é o capítulo 10 fala sobre o derramar do Espírito, mas a cena de Paulo, que ele fala sobre o derramar do Espírito. Atos 19, melhor dizendo. Ele pergunta no versículo 2, né? Ele está perguntando às pessoas que creram, né? As pessoas professaram a fé, ouviram a pregação, professaram a fé. E aí no versículo 2 diz, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, as pessoas eram crentes e não tinham recebido o Espírito Santo. Isso em Atos 19. Aí é o que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí, o verso 4, Paulo diz, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e ao saber em Jesus. Aí, verso 6, e quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, falavam tanto em línguas como profetizavam. Então, aí os pentecostais pegam esse Atos 19 e dizem assim, tá vendo? Pode existir um crente que não tem o Espírito Santo. E a marca do Espírito Santo é quando as pessoas falam em línguas. Porque você vai ver isso no livro de Atos. Mas o livro de Atos é um livro que está marcando, ele quer marcar para a vida da igreja. E aí são 4 marcos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. A cada povo diferente existe o derramar do Espírito somente quando um apóstolo impõe as mãos. Aí quando você chega em Efésios, capítulo 1, diz que todo aquele que crê, ele recebe o Espírito Santo, ele é selado pelo Espírito Santo. Então, eu tenho um período de transição, que é Atos. Eu tenho um período do primeiro século, como a gente está vendo em 1 Coríntios, né? Em que as pessoas profetizam, as pessoas falam em línguas, até que a igreja se estabelece. Em Efésios, aquele que crê é selado com o Espírito. Hebreus capítulo 2 vai dizer o seguinte, Deus fez muitos sinais por meio daqueles que confirmaram a pregação da palavra. E ele fala no passado, os sinais passaram. O Paulo que Pedro curava com a sombra e Paulo curava com lenço. Lá em Filipenses, lá já mais adiante, ele diz assim, deixei Epafrodito doente. Lá em 1 Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, não tome mais água, mas toma também vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Por que ele não mandou o lenço dele para curar? Ele mandou tomar o remédio da época. Porque aquele período de extraordinário é um período da transição. E agora o Novo Testamento, ele permanece. Então, a gente precisa entender esse conceito, senão a gente vai pegar um texto, interpreta corretamente como uma verdade, a pessoa interpreta Atos 19 e diz assim,
ele creu e não recebeu o Espírito, e somente quando falou em línguas, ele recebeu o Espírito. É verdade. O que ele está dizendo é verdade sobre Atos 19. Agora, como eu entendo Atos 19 com a minha realidade atual dentro da história da redenção? Se eu aplicar isso como uma verdade para hoje, aí eu não percebi esse movimento de progressividade, onde agora eu estou no cenário padrão. Efésios capítulo 1, aquele que crê é selado. Aí, num dos textos que o reverendo vai tratar nas pregações, ele vai dizer o seguinte: acaso todos falam em línguas? 1 Coríntios fala isso, quando vai falar sobre dons. Acaso todos falam em línguas? Todos os crentes? E ele vai dizer que línguas é um dom como outro qualquer. Então tem um dom de línguas, tem um dom de profecia, tem um dom de ensinar, tem um dom de servir. Os dons são diferentes, um é mão, um é braço, um é pé. Então, se eu pego Atos 19, eu começo a ver incoerências no meio da própria história da redenção, porque é a Bíblia que diz que nem todo mundo fala em línguas. Aí como é que eu vou entender isso? Eu preciso entender a cena à luz do todo. Se eu faço um correto recorte da cena, mas eu não tenho uma correta compreensão do desenvolvimento da revelação, então eu, apesar de ter a cena corretamente entendida, eu me perdi nesse todo, né? Aí, como eu falei, Lucas capítulo 1, ele é muito educativo sobre essa realidade do povo da antiga aliança, porque nós estamos na antiga aliança. Como era a vida dos crentes na antiga aliança, né? Vai falar que eles tinham o Espírito. Algumas pessoas hoje costumam dizer que os crentes do Antigo Testamento não têm o Espírito. Só no Novo Testamento vão ter o Espírito, né? Mas vamos ler aí Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se para cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galileia para a cidade de Nazaré e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo para eles disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá a vocês sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado, né? Os acontecimentos do recenseamento para o nascimento de Cristo e a primeira aparição aqui para o povo, para anunciar o nascimento de Cristo pós o nascimento, de anjos para pastores no meio do campo, no meio da madrugada. Os evangelhos, eles não são livros de história. Você está lendo a história dos evangelhos, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é o propósito dele trazer essa informação histórica
para esse propósito teológico que ele tem, que é falar sobre Cristo como Redentor, como Salvador. Em que sentido falar sobre esses acontecimentos estão conectados, geralmente é isso, com o ministério de Cristo e a sua obra? O que é que essas cenas, qual é a proposta dessa cena? Você lê essa cena e você guarda a informação, mas qual é a teologia que essa cena, qual é a proposta dessa cena para nós? A cena do recenseamento. E do nascimento. Verso 1 ao verso 7. Você está contando essa história para o seu filho. O que você vai fazer? Você vai contar a história da geografia do lugar, da cultura da cidade, de quantos dias foi a viagem. É isso? É essa a proposta? A gente ter a gente pode certamente conhecer culturalmente, historicamente. Tá, mas era essa a proposta de Lucas? Lucas, quando estava narrando, disse, não, eu vou escrever isso aqui, que eu quero que o povo de Deus, eles fiquem pensando ele nem disse quanto tempo durou a viagem. Eu quero que eles fiquem pensando nas circunstâncias históricas, que ele nem fala tanto sobre circunstâncias históricas. O que é que Lucas ele tinha como proposta para essa narrativa? Tá, os cumprimentos das promessas, tá, mas aí vamos tentar ser mais específico. Que promessa e que cumprimento? O nascimento do Messias na cidade de Belém. Lembra que eu te falei que assim, no Antigo Testamento fala-se que vai vir um Salvador. Depois fala-se que a revelação ela vai trazendo mais detalhes. E há uma profecia em Miqueias sobre a cidade. Até antes não falava-se da cidade onde ele ia nascer. O Messias vem. Ele vai nascer de uma virgem. Ele vai nascer na cidade e tal. Então ele está dizendo, olha, como é que as profecias falam que ele vai viver na Galileia. Mas fala que ele vai nascer em Belém. Então ele está pegando as cenas do Antigo Testamento e está dizendo, olha, esse é aquele que vem. Ele vai ser criado na Galileia, ele vai nascer em Belém e ele vai vir descendente de Davi. Ele está juntando todos esses textos e ele está narrando a história com o propósito de dizer isso é cumprimento exato como os detalhes do Antigo Testamento, cada detalhe desse, né? Davi, Belém e Galileia. Como é que você vai imaginar com uma criança recém-nascida naqueles dias? Porque você grávida, a ponto para dar luz, você não vai fazer uma viagem de uma cidade para outra. Somente se houver algo excepcional. Houve algo excepcional. O recenseamento era obrigatório. Você não pode... o governador ele lhe chamou para você marcar a presença lá e você não comparecer. Então era que ela estava prestes a dar a luz e ela teve que ir, porque era algo excepcional. Ela foi para aquela outra cidade para... fazer alistar-se Maria com seu esposo. E aconteceu que, estando eles no tempo para ela dar a criança, né? Quando chegou, ela vai dar a luz ao menino. E o menino enfaixou o menino e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. A cena. O que é que essa cena me ensina? A cena falou, veja, eu falei 3 coisas. Ele vai nascer em Belém, ele vai ser descendente de Davi e ele vai ser criado na Galileia. 3 informações, cumpriu certa profecia. Mas o que é que significa ser descendente de Davi? Qual é a teologia que toda vez que se fala
sobre ser descendente de Davi, qual é a ideia que se evoca? Oi? Ele é um rei glorioso. Se falar assim, ele é descendente de Saul, a ideia não é somente ideia de monarquia. Existem reis da própria linhagem de Davi que são reis que evocam carnalidade, que evocam má administração. Quando fala-se sobre Davi, olha para as profecias de Ezequiel. A gente leu na leitura continuada. Vocês vão passar humilhação, mas eu vou levantar Davi e vocês voltarão em glória. É rei glorioso. O período em que Israel conquistou mais terras e houve mais paz e houve mais piedade foi nos tempos do rei Davi. Ser descendente de Davi, nascer em Belém como da família de Davi, evoca a glória. O que é que evoca a ideia de ele ser criado em Galileia? É esse reino conquistando nações. Não. Porque ele estava no meio... E a Galileia é conhecida como a Galileia dos gentios. A Galileia dos gentios, mas apesar disso ele não prega para gentio. A mulher chega gentia gritando atrás dele, ele nem responde. A turma fica indignada e diz assim, Senhor, ele está gritando, não chegou o tempo. Eu não vou falar com ela. Entende? Aí tem casos excepcionais, mas assim, nós estamos na antiga aliança. Somente após a cruz a igreja é enviada para os gentios. O fato dele nascer na Galileia não é porque ele vai ficar evangelizando gentios, porque o ministério dele não é para gentios. Tem algum texto que nos ensina sobre a Galileia? Qual é a profecia do Antigo Testamento que fala que ele será um nazareno? Isaías 62. Isaías 11. E o que é que o Novo Testamento fala? Quando as pessoas dizem assim, vem um profeta lá da Galileia, aí a turma disse o quê? Então, a Galileia evoca esse lugar, não onde tem os grandes profetas, não onde tem, não é um lugar honroso, é um lugar, a Galileia é o estado da sua humilhação. Isaías 11, quando vai dizer por que ele vai ser chamado Nazareno, a Isaías 11 vai dizer o seguinte, ele vem de um toco, mas dele sairá alguém glorioso, de um lugar desprezível, de um toco. Essa é a profecia que fala que ele será Nazareno. Então, a profecia, ela está me dizendo o significado, qual o propósito teológico dele ser um Nazareno, dele morar na Galileia. É ele vir como algo desprezível. Isaías 11 lida com essas duas temáticas. Os reis, vestidos de vestes gloriosas, eles são corruptos, aceitam suborno. E aquele que vem do toco, que vem de algo desprezível aos olhos humanos, ele é o rei que não aceita suborno. Ele é íntegro. Ele, com a vara da sua boca, ele vai corrigir as pessoas. Ele não é moldado pela pecaminosidade do mundo. Então, a humilhação e glória. Aí a cena, ele é da Galileia, ele é nazareno, os pais dele vêm da Galileia, vêm do lugar da humilhação. No seu nascimento, o rei da glória não tem lugar para hospedaria. Não tem lugar no hotel, não tem lugar na boa cama. Ele que é o dono de todo o mundo, para representar o conceito do que é a primeira vinda, o estado da humilhação. Ele virá em glória na segunda vinda, mas a primeira vinda não é a vinda em glória, é o estado da humilhação. Ele vai ficar no estábulo, ele vai ser envolto
e vai ficar na manjedoura. É o estado da humilhação. O que é a sua primeira vinda? Ele vai andar na hora do que a gente vai ler aqui a partir do verso 22, diz que os seus pais vão oferecer um par de pássaros. Aí você precisa entender que lá em Levítico, quando você tem um filho, diz assim, você traga um animal gordo, mais caro. Naquela sociedade onde não havia conta bancária, a moeda mais cara é um animal gordo, boi. Aí diz lá, que se caso você for uma pessoa que não tem condições financeiras tão boas, você traz um animal magro, uma cabra, que de valor de mercado é menor do que o boi. Aí você entrega como oferecimento ao Senhor. Mas se você for uma pessoa pobre, que você não tem condições, você pode até pegar um pássaro, né, colocar uma armadilha para pegar um pássaro. Qualquer pobre poderia pegar. Aí você vai levar um par de pássaros. Aí diz que a família de Cristo levou um par de pássaros. Era uma família pobre. O Estado, esse é o propósito, é mostrar, quando ele fala sobre a entrega no verso 24 de um par de rolinhas ou de 2 pombinhos, é sobre esse contexto que todos os judeus conheciam. Ele era pobre, não tinha lugar na hospedaria. Ele vem no seu estado de humilhação. Aí ele aparece. No Antigo Testamento, as aparições dos anjos do Senhor, eles vão aparecer para os profetas, os sacerdotes, para a liderança, os mediadores, aqueles homens que estão colocados por Deus ali para ouvir a mensagem bíblica e relatar ao povo. Essa é a característica da Antiga Aliança, que vai se mudar em Atos 2, porque vai ser a profecia de Joel dizendo assim, a partir de agora, Deus vai se revelar a homens e mulheres, jovens, crianças, vai haver uma transição. Mas até aqui, Deus se revela a aqueles profetas, aqueles sacerdotes. Mas excepcionalmente, então você precisa entender que essa cena, à luz desse cenário da Antiga Aliança, do verso 8 até o verso 20, é uma cena excepcional. O que quer dizer quando Deus não fala com os seus sacerdotes e Deus não fala com os seus profetas? Ele veio na humilhação. O que quer dizer? Ele não apareceu para os sacerdotes. Ele foi aparecer para os pastores no campo, na madrugada. Era o trabalho mais simples. Não eram trabalhadores em alta conta na sociedade. Não eram juízes da sociedade. Não eram aqueles comerciantes ricos. Ele apareceu para os pastores, homens que estavam na madrugada, que estavam expondo sua vida a vigílias, onde Davi estava, né? Quando os irmãos estavam para comer, ele estava lá, porque era o mais novo, era o trabalho assim, é o mais novo que vai fazer esse trabalho. Davi fala, eu passei madrugada, às vezes eu lutei com um leão, às vezes eu lutei com um urso. Os perigos daquele trabalho, e Deus apareceu àqueles. Por meio dos anjos, Deus apareceu àqueles homens, falando sobre o acontecimento singular na história. O acontecimento singular na história. Cronologicamente, às vezes a gente confunde, né? Quando fala o nascimento de Cristo, dos magos que vieram do Oriente e os pastores, né? São cenas diferentes, tá? Os pastores, eles são primeiro, cronologicamente, porque é no dia do nascimento. Os magos ouvem sobre o nascimento, eles vão ter informação, eles vão viajar e eles vão encontrar ele já na casa, não é no lugar da hospedaria. Ele já se movimentou, foi para sua casa e os magos vão visitar ele na casa. Então, alguns dias depois, talvez uma semana depois, os magos que está relatado em Mateus é uma outra cena. A cena aqui, os pastores naquele dia, quando o povo está em pecado, Deus não se revela aos seus sacerdotes, aos seus profetas. Esse vai ser o grande dilema. A gente vai ver algumas cenas recorrentes, né?
uma cena hoje, a gente vai ver em 1 Samuel 14, mas Saul ele vai lidar com isso. Quanto mais ele vai pecando, ele vai consultando a Deus e Deus não fala com ele. E ele sabe claramente. Quando em 1 Samuel 14, ele consulta o Senhor não responde, ele diz, tem pecado no meio do povo. Ele já sabe, a matemática é simples. Ele vai ficar tão perturbado isso que ele vai começar a consultar a Turim, ele vai para o sacerdote, ele vai para o profeta, Deus não fala, ele vai para uma cartomante para tentar saber, né, uma médium, uma mulher que fala do futuro, para tentar saber o futuro, porque Deus não quer falar com ele. Então Deus não se... A cena, ela para um conhecedor do Antigo Testamento, ele sabe, Deus se revelou àqueles a quem não é de costume se revelar, porque ele não quer falar com sacerdotes e profetas. E aí Lucas vai começar a narrar como esses homens, nesse contexto histórico, eles estão em pecado, porque eles não conhecem, eles não vão ser aqueles que vão receber o Redentor, eles vão lutar contra o Redentor, eles vão discutir com o Redentor, eles vão ser incrédulos, eles não vão aceitar a pregação da palavra. Essa é a cena. Aí, veja, eu falei do estado da humilhação. Deus falando aos pastores significa do pecado dos sacerdotes. Agora, aquilo que os anjos falam que ele é cheio de glória. Apesar de ele estar na manjedoura, apesar de ser criado na Galileia, quem é ele? Ele é o Messias prometido de todo o Antigo Testamento. O anjo falou, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, é a revelação da glória de Deus. Ele viu uma multidão de um exército celestial, não é um anjo ou dois anjos, é uma multidão. A cena não é uma cena como outra qualquer, é uma cena única. É um episódio único, um exército celestial de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. É o anúncio de que esse rei que vem em humilhação, ele é o rei da glória. Quem é ele? Não é por aquilo que eu vejo na cidade onde ele está, no lugar onde ele nasceu, a relação que ele tem com a alta corte dos sacerdotes, dos profetas, mas é quem Deus diz que ele é. Ele é aquele que revela a glória de Deus nas maiores alturas e que vai trazer a paz na terra para os homens. Ele é o Salvador, o Rei, o Deus eterno, Deus homem, para trazer redenção. A cena é a cena. Então, qual é a teologia do verso 1 ao verso 20? O estado da humilhação de Cristo na Galileia, na manjedoura, em Nazaré. A pecaminosidade da liderança judaica. Eles não foram escolhidos para receber a notícia. E um terceiro conceito, a glória do nosso Redentor. Não é mais um profeta, não é como Elias, não é como Moisés. Ele é a glória de Deus nas maiores alturas e ele que vai trazer paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Humilhação de Cristo, pecado dos sacerdotes e glória de Cristo. 3 conceitos que nós precisamos... É isso que o texto está nos ensinando. A teologia dessa narrativa. As verdades teológicas que estão associadas com essa narrativa. Quantos quilômetros tem de Nazaré para Galileia? Quantos? São informações que podem ajudar, mas são conhecimentos secundários. Se eu tenho isso e não tenho isso, eu não tenho o principal objetivo do texto. Se eu tenho isso e até não tenho isso, eu tenho o melhor. O propósito de Lucas caminhar por aqui é eu entender isso. Quando um judeu ele lê que Deus escolheu pastores da madrugada para revelar a sua verdade e não eles iriam entender a mensagem. Deus não quer falar conosco, porque Deus considera que nós estamos em pecado. Né? Por isso, fere tanto o orgulho dele, sabe? Um Messias
E Deus não disse para nós que Ele é o Messias, Ele apareceu a outras pessoas. O que estava por trás disso era Deus dizendo, vocês estão em pecado, e eles não... Acabava com a reputação deles, né? O Senhor aplique sua palavra. Os 400 anos do povo da aliança no deserto, ele tem uma conexão com os 400 anos de Malaquias para Mateus? 40 anos, 400 anos, né? 40 anos no deserto e 400 anos de Malaquias. Os 400 anos do Egito. Nunca pensei nisso, mas evoca essa ideia. Disse que foram 400 anos de silêncio. Então, silêncio é isso, é esse mesmo conceito. Assim, a nação está em pecado. Está em pecado. Outra coisa, E Deus silencia. quando o Senhor falou que Jesus veio para os seus, né, como está escrito, ele veio para restaurar os seus, tem essa conexão também de restaurar o sacerdote, porque a nação, o povo da aliança seria o sacerdote entre as demais nações, para só Isso. então pregar as outras. Perfeito. Porque esse texto está lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, que a missão da nação de Israel seriam sacerdotes entre outras nações. Pedro, quando cita esse texto lá em 1 Pedro 2, ele está citando a missão que já era de Êxodo 19. Não é uma missão da Nova Aliança. É uma missão do Antigo Testamento. O Israel ele deveria evangelizar os povos. Ele não deveria sair geograficamente, mas eles se relacionavam quando os povos vinham fazer comércio com eles. Eles deveriam anunciar a glória de Deus a outras nações, eles dar testemunho de pureza, de pregação, de integridade. Isso deveria começar por eles, a restaurar. Por eles. Então é isso. Ele vem restaurar. E Deus está dizendo... Imagine, o momento que Cristo vem, Ele não quer falar como sacerdotes. Aqueles que ensinam o caminho correto, eles estão ensinando a doutrina errada. Eles têm um comportamento errado. E Deus não quer nem falar com eles, vai falar com aqueles que são os mais desprezados. Ele nasceu na estrebaria, não tinha lugar para ele na hospedaria, ele vai ficar na manjedoura envolto em um lenço, em faixas, e ele vai falar com os pastores do campo. Por quê? Porque esses aqui eles estão completamente distantes de Deus. Aí você vai ver essa ideia se repetir. Publicanos e meretrizes primeiro entram no reino de Deus e vocês são apartados. Mesmo esse conceito, os mais desprezados pela sociedade são trazidos. Sabe a parábola do rei? O rei chamou os convidados para o casamento, eles não quiseram vir. Vão para as esquinas e peguem todos aqueles que não têm dignidade. Essa é a história que está sendo contada. Essa é a história. O movimento da conversão das prostitutas, do Zaqueu, né? De pessoas que são mais... E os religiosos fazem um movimento de para fora. Essa história, a primeira vinda vai ser marcada por isso. A cena dos pastores não é uma cena... É isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma cena isolada. Esse vai ser o enredo do ministério de Cristo. Os desprezados vão receber a revelação. Tem esse movimento no Velho Testamento quando Davi aglomera um exército só de pessoas rejeitadas pela sociedade. Perfeito. Pronto. Aí você está conectando as cenas dentro de um movimento repetitivo na história. Davi representa esse rei de glória, mas que vai ter um momento na vida dele que ele tem um estado de humilhação. E no estado da humilhação são os humilhados que se juntam a ele. Percebe? Isso aí.